Henker que vive duas vezes, capítulo 265. O acumulador, 5. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko, 7/12 avos. Este é o 27º andar, o Lago dos Fantasmas. Você chegou na sala de espera. Yon-Woo apareceu com o portal azul, com a mensagem de que ele havia chegado com segurança ao próximo estágio. A repreensão de Shannon encheu sua cabeça. Seu idiota, como você pôde esquecer isso? Yon-Woo queria cortar sua conexão com Shannon por um momento. Mas ele sabia que Shannon voltaria com reclamações piores mais tarde, então ele se conteve. E além disso, você me jogou em um poço em chamas. Ninguém se machucou. O que diabos você é? Yon-Woo avançou com Shannon atrás dele e abriu a mão. Ao fazer isso, a presa venenosa de Apophis apareceu. Quando ele explodiu a onda de fogo usando toda a sua força, Yon-Woo percebeu tardiamente seu erro. Ele estava pensando em terminar a fase e se esqueceu completamente da presa do Apophis. Como ele poderia ter perdido a peça escondida? Yon-Woo não teve outra opção a não ser forçar Shannon a entrar na explosão. Não, para ser exato, ele o chutou. Felizmente, a eliminação de Apophis não morreu facilmente, e Shannon foi capaz de tirar sua presa dele quando ele estava às portas da morte. Devido ao sistema, Shannon não seria ferido por uma explosão que seu mestre, Yon-Woo, causou, mas não era como se ele não tivesse sido afetado. Claro que ele reclamaria. No entanto, Yon-Woo ignorou Shannon e examinou a presa venenosa de Apophis. Presa venenosa de Apophis. Categoria: Diversos. Classificação. Resumo: uma presa retirada do galpão de Apophis, o chefe oculto do 26º andar. Há veneno dentro da presa e se um artefato for criado a partir disso, ele terá a propriedade venenosa. Existem outras funções ocultas, mas você não pode vê-las. Por favor, satisfaça as condições. Foi fortemente danificado pelo choque. Você precisa do toque de um excelente artesão para restaurá-lo. Na mão esquerda, ele tira uma peça escondida que já havia coletado. Era uma pequena conta vermelha. Lágrimas de Ra. Categoria: Diversos. Classificação. Resumo: um tesouro protegido dentro do centro das muralhas do castelo no 26º andar. É um artefato sagrado que o próprio Deus do Sol deu para proteger o castelo dos monstros da neve de Apophis. Ele tem sido tão usado que quase perdeu seu uso como artefato sagrado. Yon-Woo despejou seu poder mágico dentro das duas peças escondidas. Xing, com um som claro, brilhou e tremeu como se estivesse prestes a quebrar. Mesmo assim, Yon-Woo não parou. Então, a partir de algum momento, pequenas rachaduras começaram a aparecer na superfície das duas peças escondidas. Quando eles se despedaçaram, suas formas reais foram reveladas. Havia pequenas contas do tamanho de uma unha. Uma conta vermelha apareceu onde as lágrimas de Ra estavam, e uma azul para a presa venenosa de Apophis. Você ganhou, glândulas lágrimas de Ra. Você ganhou, glândulas venenosas de Apophis. O deus do sol Ra perseguiu a cauda da criatura demoníaca Apophis em sua carruagem, e Apophis perseguiu a carruagem para engolir Ra. A lenda de como o dia e a noite surgiram refletia-se nas peças escondidas. As glândulas lacrimais de Ra e as glândulas venenosas de Apophis têm formas opostas uma da outra. Quando estes foram combinados, um elixir com poder sagrado poderia ser criado. Claque. Como dizia o diário, havia um símbolo do infinito, ao longo das curvas das contas. Você completou as glândulas dos deuses e demônios, depois de combinar as glândulas lágrimas de Ra e as glândulas venenosas de Apophis. Você pode escolher entre poder sagrado e energia demoníaca. Qual você gostaria de escolher? Você só poderia escolher uma propriedade. Se você escolhesse o poder sagrado, significava que Ra havia caçado Apophis. E se você escolhesse a energia demoníaca, significava que Apophis havia engolido Ra. Um órgão mágico que criava poder mágico ou energia demoníaca. Tinha os seus limites, mas os padres ou os empreteiros ficariam tentados a tê-lo. No entanto, como eu tinha a bênção do dragão, não fui capaz de escolher facilmente. Seu irmão coincidentemente recebeu uma missão oculta enquanto defendia o 26º andar. Era uma missão que dizia que ele não seria capaz de proteger o castelo. Então ele deveria atacar a origem dos monstros. Então, ele descobriu sobre as glândulas lacrimais de Ra e as glândulas venenosas de Apophis, e conseguiu criar as glândulas dos deuses e dos demônios. Mas seu irmão não conseguiu escolher facilmente. O poder sagrado não seria de muita ajuda para ele porque ele já tinha a bênção do dragão, mas ele sentiu que Calatos ficaria chateado se escolhesse a energia demoníaca. Então ele não poderia escolher isso. Eventualmente, seu irmão entregou a força para Éder, que precisava desesperadamente dela. Éder escolheu o poder sagrado e o engoliu. A partir de então, Éder começou a deixar Artia lentamente. Foi porque ele ganhou o poder sagrado que tanto queria. Esse foi o seu erro. Yon-Woo suspirou pensando em seu irmão que gostava demais das pessoas e dominava as glândulas dos deuses e dos demônios. Ele já havia pensado em algo. Poder sagrado. Você escolheu o poder sagrado. As glândulas dos deuses e demônios foram modificadas para glândulas dos deuses. Agares está insatisfeito com sua escolha. Hermes acena com a cabeça com satisfação.
Athena olha para você calorosamente. Azrael olha para você de forma estranha enquanto acaricia o queixo. Ele estava acostumado com as reações dos deuses e demônios, então não sentiu muito ao ver as mensagens. Ion-Wu jogou as glândulas dos deuses em sua boca. Assim que tocou sua língua, as glândulas de Deus derreteram e começaram a escorrer por sua garganta. Ao mesmo tempo, algo quente despertou dentro dele. Uma luz branca brilhante brilhou acima de sua pele. A bênção de Deus adormecida foi despertada. A quantidade da bênção está claramente faltando. Você deve ganhar mais bênçãos para despertar o poder sagrado que dorme dentro de você. A bênção de Deus que foi deixada dentro de seu corpo depois que ele engoliu Bran aceitou de bom grado o poder sagrado pela primeira vez depois que ele foi despertado. Não foi nada comparado à bênção do dragão ou à bênção do demônio que ele tinha, então a bênção de Deus simplesmente se acalmou novamente, sem fazer muito. Porém, para Ion-Wu, o mais importante era que ele tinha, então ele não se importou. Até que conseguisse manter o equilíbrio, ele escalaria continuamente a torre para engolir pedaços escondidos com a bênção de Deus dentro deles. Tudo bem, então isso é o suficiente. Ion-Wu olhou ao redor, espreguiçando-se. Sua exaustão do 26º andar desapareceu. Agora, ele estava em uma pequena sala com cerca de 10 pyong de largura. Era um quarto simples com uma cama, uma mesinha, uma cadeira e uma moldura na parede. Ao contrário dos outros andares, quando você chegava na zona de largada assim que entrava na fase, desta vez, apareceu uma mensagem de que ele chegou em uma sala de espera. Esta era aquela sala de espera. A razão pela qual o 27º andar era diferente dos outros andares era porque os testes posteriores seriam completamente diferentes daqueles anteriores. Nos andares inferiores, a maioria dos testes são montados em um único mundo. Porém, a partir dos andares intermediários, existe uma única prova grande, mas também existem provas menores que compõem as seções. Tive muitas submissões que apoiavam o grande teste nos andares que compunham as diferentes seções. Testes como esses começaram entre o 27º e o 30º andar. De acordo com a política da torre que testa a habilidade dos jogadores com base em seu desempenho no 10º andar, o 30º andar foi o último andar que testou as realizações dos jogadores do 27º ao 29º andar. Você não poderia cometer um único erro nas 3 provas do 27º ao 29º andar. Um único passo errado teria um grande impacto no próximo andar, e você poderia receber uma dificuldade ridícula no 30º andar. Foram provações que influenciaram a todos nós. Não estava completo depois de terminar como antes. Nós realmente sentimos que íamos morrer. A maioria dos jogadores se concentrou em terminar um teste em um único andar. Mas daquele ponto em diante, eles tiveram que se preocupar com os testes de cada andar e com o grande teste que continuou até o 30º andar, então havia muitas coisas que eles tinham que manter em mente. Para os jogadores que passaram um mês no 26º andar, isso foi a morte. No entanto, Ion-Wu tinha outros pensamentos. Disseram que os julgamentos foram separados, mas tecnicamente já existia um lugar assim antes. O tutorial. 7 etapas que foram compostas nas sessões A a G. A escala era apenas um pouco maior do que antes. Sua tarefa não mudou. Eles tinham que conseguir mais com uma pontuação mais alta. Ion-Wu abriu a porta da sala de espera e saiu. O exterior da sala de espera era uma ilha colossal. Era uma ilha que tinha um grande oceano ao fundo. Havia areia fofa e grandes palmeiras como as ilhas mediterrâneas da Terra. No entanto, ele não achou que fosse tão fresco quanto na Terra. Era semelhante em como era quente e úmido, mas o ar estava pesado como se ele não conseguisse respirar, e o oceano não era azul, mas sim de uma cor acinzentada. O julgamento do 27º andar está começando. Julgamento. Todas as vidas passarão para o além quando viverem suas vidas. No entanto, não é fácil para os mortos mudarem-se para o seu abrigo, o além. É porque eles têm que atravessar sozinhos um grande rio, o Rio das Almas, chamado Sandosheon, Styx, Erebus e Emptines em seus respectivos mitos, é sempre agitado e, por estar fervendo, não há uma maneira simples de atravessá-lo. Neste momento, você se tornou uma alma. Atravesse o Rio das Almas com segurança em 49 dias. Se você não chegar ao seu destino a tempo, sua qualificação como reencarnador será perdida e você se tornará um fantasma que vaga pelos 9 corpos celestes para sempre. Fuja da ilha com segurança dos vários perigos. Um prazo de 49 dias. O destino era o 30º andar. Isso significava que em 2 meses você teria que superar pelo menos 3 provações. Considerando que houve jogadores que passaram anos tentando passar de fase, era ridículo. O problema era que se você ultrapassasse o limite de tempo, sua qualificação seria revogada. Isso também significava que você não poderia mais desafiar fases. Assim como no 20º andar, muitos jogadores caíram no 30º andar. Como se quisessem defender essa verdade, os jogadores já estavam ocupados procurando maneiras de cruzar o Rio das Almas. Eram aproximadamente 500 jogadores. A mesma coisa provavelmente estava ocorrendo em outras ilhas ao longo deste grande oceano, não, rio. Parece que você precisa da minha ajuda. Ion-Wu se virou ao ouvir a voz. Um velho ogro com rugas estava parado ali, mas não era um monstro. Apenas. Ele estava vestindo um smoking, símbolo dos guardiões. No entanto,
O grande martelo pendurado nas costas parecia estranho. Sou um guardião e um barqueiro, Caronte. Você precisa da minha ajuda, viajante? Se você puder me dar um pouco de sua vida, posso lhe mostrar o caminho para atravessar este rio facilmente. Charon tinha um largo sorriso no rosto. No entanto, não importa o quanto ele sorrisse, seus caninos estavam à mostra e ele parecia assustador. Ele era ainda mais ameaçador porque provavelmente tinha cerca de 5 metros de altura. Caronte, o horrível. Ele era o alto guardião que cuidava dos andares nos anos 20. Ele era conhecido como o avarento amante do dinheiro dentre todos os guardiões. Ion Wu falou olhando para seu rosto brilhante. Não, eu não preciso disso.